Bom, meus irmãos, hoje nós vamos quase terminar essa série. Hebreus ontem e hoje, que estamos desde fevereiro, se não me falha a memória. Hoje nós vamos até o versículo 17, o cristão, o mundo e a igreja. Meus irmãos, nos 12 capítulos anteriores, o autor sagrado demonstrou com muita firmeza as suas preocupações a respeito daqueles crentes hebreus do primeiro século e como eles estavam se portando diante das circunstâncias do seu tempo. Tenho certeza que se o cânon não estivesse completo e se ainda se escrevessem textos canônicos, as preocupações com relação à nossa geração não seriam diferentes. Talvez seriam até mais intensas dentro de alguns aspectos e quem sabe até mais aliviados com relação a outros, como as próprias cartas e o texto do Novo Testamento muito bem ilustram. Algumas têm preocupações mais intensas com alguns assuntos do que com outros, e assim abarcam toda a experiência cristã do seu tempo. Para a exortação daqueles que pareciam querer desistir no meio do caminho da sua fé cristã, o autor destaca glórias que somente o Senhor Jesus pode receber e a honra que é devida somente a Ele. E ele vai destacando isso de modo muito intenso, afirmando categoricamente que por mais que as revelações do Antigo Testamento fossem muito intensas e oportunas, elas eram, na verdade, sombra daquilo que viria e que somente Jesus Cristo era a revelação completa e final de todas as coisas. Ele destaca, então, muito bem ao longo desses 12 capítulos quem é Jesus, demonstra que somente Jesus tem o lugar de honra e de primazia, comprova que somente Jesus abarca em si mesmo os 3 grandes ofícios de rei, de profeta e de sacerdote, e ele vai mostrando isso ao longo do texto. Sem esses ofícios, o povo de Deus fica orfanado no meio do caminho, mas o autor sagrado comprova que sim, esses ofícios estão sobre o povo de Deus e ao seu serviço, e que Jesus concilia os 3 ofícios sobre si mesmo, e que havia apenas uma alternativa possível àqueles que desistem de Jesus Cristo e do seu caminho, e essa alternativa é estarem mergulhados em trevas eternas. O autor é muito claro, ele é muito objetivo, não há outra alternativa a não ser fiel até o fim. E ele mostra também que o Senhor Jesus ampara e auxilia a que o seu povo seja fiel até o fim, mas ele deixa claro, não uma, mas algumas vezes, que o contrário disso é mergulhar em trevas profundas. Tudo isso é possível pela fé e somente pela fé. Uma fé que é vinda do alto e uma fé que também é construída no coração do cristão, diferente do coração do impenitente, que não tem como construir essa fé e ainda não recebeu, e só receberá se ele for chamado pelo Senhor. Mas aí agora no capítulo 13, depois de nós termos visto aqui no capítulo 12, que é o anterior a esse, a respeito da disciplina do Senhor, uma exposição que ele faz já mais aconchegante, mais carinhosa, e a respeito da firmeza no Senhor, já preparando para terminar a sua carta, ele agora vai chegar aos assuntos finais e depois vai se despedir. Próximo domingo nós vamos nos despedir juntamente com o autor sagrado, porque ele vai dar algumas poucas recomendações pessoais, falar de um ou de outro e vai rogar a bênção do Senhor sobre aqueles irmãos. Mas ele agora, encerrando tudo isso, ele dá algumas últimas instruções, e agora são instruções mais focadas nos relacionamentos entre os irmãos, buscando sempre a saúde da igreja do Senhor como um todo, advertindo os irmãos a respeito do apego às coisas materiais, e ele, no momento final, ele vai dizer: tomem cuidado com isso, não se apeguem a isso. Ele também lembra que é necessário honrar os líderes, né? Isso está na segunda parte, ou seja, do versículo 7 ao 17, ele trata disso, abrindo e fechando esse trecho, e ele diz simplesmente que o que importa mesmo é seguir a Cristo, a despeito de tudo
o que esteja acontecendo ao redor. Seguir a Cristo é a tônica, e aquele que consegue seguir a Cristo, pelos méritos do próprio Cristo, também vai conseguir uma coisa que ele orienta a fazer aqui, que é adorar a Deus em todo o tempo. Então, todas essas instruções e orientações estão agora concentradas de forma sucinta, porém muito diretas, aqui no finalzinho da carta. É a última coisa que ele vai falar. Depois disso, ele manda lembranças, ele encerra e abençoa aquele povo. Então, nós vamos ver nesse primeiro bloco, do versículo 1 até o versículo 6, a ideia da fraternidade cristã que é destacada pelo autor. Ele está nesse momento refletindo como um pastor, que ele é, junto aos seus filhos espirituais, que são aqueles cristãos, hebreus do primeiro século, fragilizados por uma série de circunstâncias, aos quais ele está orientando a fim de que se mantenham firmes na presença do Senhor e não desistam disso. As suas colocações nesse momento até parecem não se conectar, parece que ele está falando um monte de coisa solta, mas não são coisas soltas. Se você fizer uma leitura incipiente, superficial, você vai achar mesmo que ele está falando de uma coisa, pula para outra, mas essas coisas estão conectadas. O autor teve intencionalidade ao escrever e, obviamente, estava sendo ilustrado de forma inspirada pelo Senhor. Num primeiro momento, existe uma referência direta ao resumo da lei, conforme o Senhor Jesus tinha feito. Lá em Mateus 22, de 37 a 39, quando nós temos ali a lei áurea, como nós chamamos, que é da parte do próprio Deus, através de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus profere imediatamente após dar uma exortação sobre como amar a Deus acima de todas as coisas. Aí o Senhor Jesus diz imediatamente: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E começando por essa lembrança, seja constante o amor fraternal. Ele começa assim, o capítulo 13. E isso é uma referência direta à lei áurea do Senhor Jesus. Imediatamente ele promove 4 orientações, que vão até o versículo 5, completando com a referência que ele faz no versículo 6. Então, essas 4 orientações são para a vida dos filhos de Deus, partindo de um princípio imediato, de que na comunidade cristã, irmãos e irmãs cuidam uns dos outros. E isso é muito importante nos dias de hoje, porque existe um corrompimento do pensamento cristão, de que na igreja física local, pastores, presbíteros e diáconos têm que cuidar de todo mundo. A Bíblia nunca fez isso, nunca orientou dessa maneira. Cada um desses 3 ofícios tem um papel importante a ser desempenhado e bem definido na casa do Senhor. No entanto, a Escritura sempre foi muito clara, dizendo que nós devemos cuidar uns aos outros, e por isso é que o Senhor manda que amemos uns aos outros. Nós não somos chamados para congregar entre os santos a fim de ficarmos letargicamente postados nos nossos bancos, esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Nós fomos chamados para operar na casa do Senhor, e logo a primeira coisa que o Senhor nos diz é: ama o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu jeito, com todo o teu coração, toda a tua mente, com tudo que você tem, ama o Senhor. Logo em seguida, ama o seu próximo como a si mesmo. E nós sabemos qual é o próximo. Primeiro é o doméstico da fé, e segundo, é todo aquele com quem nós nos relacionarmos. A Bíblia também escalona dessa maneira. Nesse tempo, nós precisamos cada vez mais ter um espírito de amor e de afeição uns pelos outros. O nosso mundo é um mundo totalmente cheio de hostilidade contra a igreja. Vejam bem, toda igreja em que o verdadeiro evangelho é pregado é uma igreja que sofre hostilidade do mundo. Pode ser uma hostilidade no sentido filosófico, no sentido relacional, ou pode ser mesmo hostilidade no sentido mais objetivo da palavra. Nós nunca sabemos como será o amanhã no mundo em que nós estamos. Só o Senhor sabe. Mas o fato é que nós podemos progredir no nível de hostilidades a que estamos submetidos. Seja de que jeito for,
o que a Bíblia diz é que devemos nos cuidar mutuamente. Devemos cuidar mutuamente uns dos outros. Isso é possível se amarmos uns aos outros, no amor do Senhor. O amor é fraternal, como ele diz, seja constante o amor fraternal, porque aqui ele está falando do amor entre nós, ele não está falando do amor do cristão para com o não cristão, ele está falando do amor entre os irmãos. Claro que nós devemos amar a todos, mas aqui ele está nos dando instrução do amor fraternal. Você sabe que fraterno tem relação com a irmandade, que é irmão. E como um autor diz, comentando esse texto, nós não podemos nos dizer cristãos sem que nós entendamos que de fato somos irmãos. Nesse instante, ele começa então a mudar um pouco o foco e ele começa a falar desse amor fraterno entre nós, cuidando-nos mutuamente, e depois ele começa a botar o foco lá para fora. Aí sim é que ele vai, porque nesse momento ele fala da possibilidade de receber pessoas com hospitalidade. Irmãos, no primeiro século, a hospitalidade era tida em altíssima conta. Na antiguidade não havia hospedaria com garantia. O que quer dizer isso? É que você não tinha uma rede de hotel, que você entrava na internet, você se registrava, né, fazia o pagamento com seu cartão de crédito, você chegava lá, estava tudo arrumadinho, bonitinho, e você trancava a porta para ficar seguro. Não existia isso. Era muito provável que você, ao se hospedar num local desses, que não eram assim tão comuns também, mas havia hospedarias no primeiro século, mas era muito comum que você sofresse assaltos, fosse até mesmo morto num lugar desse. Ou seja, era quase uma armadilha. Mas você está viajando a pé ou num lombo de um bicho, dia após dia, e você chega numa cidade, se você não conhece ninguém, você vai ter que se hospedar, você tem que dormir, você tem que ter um lugar para lavar os pés. O pessoal daquele tempo não tomava tanto banho quanto a gente, mas pelo menos lavava o pé, lavava a nuca, o rosto, e tinha uma lavagem que ia até mais ou menos o cotovelo. Era uma lavagem ritual, falando dentro do povo hebreu. Eram raros os lugares seguros. Então o que os viajantes faziam era considerar a possibilidade de alguém hospedá-los. E era muito comum as pessoas daquele tempo hospedarem desconhecidos. Hoje a gente tem medo de fazer isso. Mas naquele tempo o sujeito está passando ali com um camelo. Você não quer dormir aqui hoje não? Amanhã você prossegue? Sei lá como é que acontecia isso. Mas o fato é que as pessoas hospedavam gente desconhecida. E parece que entre os cristãos hebreus isso tinha diminuído. Porque se eles continuassem no uso dessa cultura, que não era apenas cristã, era uma cultura da época, mas os cristãos tinham levado isso em grande importância para dentro da igreja. Se eles não tivessem com problema dessa natureza, o autor sagrado não teria dito: olha, vocês têm que hospedar as pessoas, vocês têm que agir com hospitalidade. Talvez hoje, meus irmãos, a nossa hospitalidade não seja necessariamente botar gente para dormir dentro da nossa casa, embora possamos fazê-lo com certa parcimônia, com certo cuidado, até para darmos segurança à nossa família, mas o fato é que nós devemos ser hospitaleiros. Por exemplo, no culto ao Senhor, somos hospitaleiros? Já pararam para pensar que há determinadas igrejas em que você entra, sai, 2, 3, 10, 20 cultos e ninguém falou com você? O que é isso se não falta de hospitalidade? A hospitalidade não é apenas receber alguém para dormir em sua casa. A hospitalidade é um princípio que nós temos no nosso coração, de acolhimento. Quando fala de hospitalidade, está falando de acolhimento. Somos acolhedores? Temos acolhido aqueles que precisam de acolhimento? Às vezes a hospitalidade é um tapinha no ombro e um senta aqui e conversa comigo. Não necessariamente a mesma prática do primeiro século, embora devamos ainda fazer isso, com as limitações e diferenças do nosso tempo. Mas talvez aqueles cristãos estivessem meio letárgicos, e por isso houve essa orientação. E ele cita um exemplo: olha, Abraão, Ló, Gideão, essa turma toda hospedou anjos, essa turma toda recebeu anjos, e é possível que alguns recebam anjos e nem saibam que são anjos. E aqui ele diz que na igreja nós devemos ser hospitaleiros, para que possamos usufruir dos mesmos benefícios
porque a hospitalidade é uma virtude reconhecida e deve ser estimulada. Isso aparece em Romanos 12, em 1 Timóteo 3, em Tito 1, em 1 Pedro 4, em 1 Timóteo 5. Repetidas vezes o Novo Testamento nos fala a respeito dessa virtude. Mas para além da hospitalidade, surge a exortação à compaixão. Quanto aos prisioneiros, o autor mesmo tinha elogiado os irmãos, lá no capítulo 10, versículo 34, quando ele diz assim: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. A visita a prisioneiros no primeiro século era mais fácil do que hoje. Hoje é difícil você visitar prisioneiros. Pelo menos a gente, que é gente comum, é mais difícil. Mas no primeiro século era mais comum, era fácil. Por que isso? Porque no primeiro século a prisão não era considerada parte do castigo. A prisão era o lugar em que você ficava esperando o castigo. Você ficava 15 anos preso, mas você não estava sendo castigado. Você só ia ser castigado quando fosse para a forca, quando fosse ser crucificado, apedrejado, sei lá o quê. Mas o tempo de prisão não era considerado ainda pena sobre aquilo pelo que você estava lá. E Jesus faz referência a isso quando ele trata das ovelhas e dos bodes, lá em Mateus capítulo 25. Lucas vai tratar do mesmo assunto quando se refere à prisão de Paulo, isso lá em Atos 24, e depois ele fala de novo isso em Atos 28. E se por um lado o autor tinha acabado de sugerir que os lares fossem abertos para receber os que precisavam, agora também ele sugere que os crentes deixem os seus lares e vão até quem precisa. Então ele trabalha aqui com uma via de mão dupla: recebam os que vêm até os lares de vocês e também deixem os lares de vocês e vão cuidar dos que estão do lado de fora precisando. E na mesma indicação, numa sequência lógica, por isso que eu falei, parecem coisas desconectadas, mas não são. Ele fala daqueles que recebem maus tratos. Lá no capítulo 10, de novo, 33, ele diz assim: certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. E ele já tinha dito: vocês sabem o que é isso, vocês sabem o que é ser maltratado. E ele então sugere aos irmãos: se vocês sabem bem o que é receber maus tratos, cuidem daqueles que agora estão sendo maltratados. Ora, os crentes devem se compadecer dos que são maltratados, como se nós próprios estivéssemos sofrendo maus tratos. Essa é a exortação dele. E agora, assim como ele saiu do círculo da comunidade da fé e foi para o lado de fora, agora ele também sai do círculo público, na relação com outras pessoas, e entra no círculo privado, que é o finalzinho desse trecho. Ele aqui começa a fazer referência às leis que estão registradas no Decálogo. E ele menciona pelo menos 3 leis aqui. Quando nós lemos digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, lá no versículo 4, nós temos uma referência muito clara, muito direta ao 7º mandamento. Está lá em Êxodo 20, 14. Não cometa adultério. O que se conecta diretamente com Mateus 5, 28, quando foi o Senhor Jesus quem diz que todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. É claro que nós fazemos aqui também a leitura de uma semântica mais ampla. Embora o texto diga que o homem, olhando com má intenção, a mulher já pecou em seu coração, entenda que a mulher, olhando o homem com má intenção, também já pecou em seu coração. Isso vale para qualquer ser humano. E na mesma sequência, nós lemos que a vida de vocês seja isenta de avareza, no versículo 5. E nós vemos aqui, mais uma vez, o autor voltando para o Decálogo, em Êxodo 20, e ele agora faz menção ao 8º e ao 10º mandamentos, Êxodo 20, 15 e 17, nos quais nós lemos, no início do 8º, não furte, e no início do 10º, não cobice. Esses pecados revelam a cobiça de um homem pelas coisas do outro homem, seja a mulher, seja o dinheiro,
sejam seus bens, e revela que a pessoa que vive dessa forma e pratica essas coisas não tem contentamento no Senhor, precisa de alguma coisa que não está no Senhor, deseja algo que não provém do Senhor. Exatamente o Senhor, que é o único que pode fortalecer e preservar o crente para o último dia, isentando-o desses pecados. Paulo diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação e que ele sabia passar por momentos de fome, de necessidade, do mesmo jeito que ele recebia os momentos de abundância e de muita comida. Filipenses 4, 11 e 12. O contentamento, meus irmãos, está relacionado a reconhecer o fato de que Deus nos provê todas as coisas. Não precisamos cobiçar, não precisamos furtar, porque Deus nos provê todas essas coisas. Tudo aquilo que o Senhor nos dá é para o nosso contentamento. É por isso que lá atrás, no Decálogo, havia essa lei proibitiva do Senhor. E ela continua valendo para nós. Amém? O trecho do 7 ao 17 traz recordações importantes para a vida cristã. E o autor aqui quer nos demonstrar que esse trecho tem uma mensagem própria, encerrada nessas palavras, a fim de nos instruir. É por isso que ele começa falando dos líderes. Lembrem-se dos seus líderes. Ele não diz que líderes são esses. Ele não dá uma relação de ministérios. Ele não diz, lembrem-se dos seus pastores, ou dos seus apóstolos, ou dos seus mestres, dos seus diáconos, dos seus presbíteros. Ele não fala. Ele está fazendo uma referência a toda a liderança posta pelo Senhor para conduzir e servir a casa de Deus, ministrando a eles a pura palavra do Senhor. Aqui ele está abraçando toda a liderança, como ele era provavelmente um dos apóstolos, está fazendo referência à liderança de uma forma geral. Podemos inferir que ele faz uma referência mais estrita à liderança dos apóstolos do seu tempo, mas ele deixa isso em aberto. Ele fala então dos líderes, começando no versículo 7 e encerrando no 17. Ele começa e termina numa espécie de moldura em que ele deixa muito claro que ele ali começa e termina um assunto. Lembrem-se dos seus líderes. E ele termina no 17, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Então, o começo e o final identificam claramente que ele vai tratar de assuntos que estão restritos àquele momento ali. Ele inicialmente fala dos líderes do passado, por isso que ele diz, lembrem-se. Você só se lembra do que já passou, né? Você não se lembra do que vai acontecer amanhã, você só se lembra do que aconteceu até imediatamente antes do momento presente. Então ele começa falando aqui dos líderes, lembrem-se dos líderes que vocês já tiveram, e o verbo que é empregado aqui no lugar em que foi traduzido por lembrar-se, ele quer dizer literalmente o seguinte: trazer à memória aquilo que você sabe sobre uma pessoa. As línguas antigas, elas eram muito eficientes em ter significados precisos. E esse verbo quer dizer isso. Traga à memória, ou seja, lembre-se dos seus líderes. Ele está dizendo, traga à memória aquilo que você sabe sobre os seus líderes. E talvez nesse momento histórico da escrita dessa carta, quem sabe ele está falando até dos apóstolos. Quem sabe Pedro e Paulo, que eram os mais conhecidos na igreja naquele momento. Mas ele aqui dá 3 ordens a respeito desses líderes. Lembrar dos líderes, observar cuidadosamente a vida deles e imitar a fé desses homens. E aí ele destaca o líder por excelência, como se ele dissesse assim, lembrem-se daqueles seus líderes, prestem muita atenção na vida deles e imitem o que eles fizeram. E ele põe o padrão, porque eles viveram como Jesus. Quem é Jesus? É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É como se ele dissesse assim, o paradigma dos seus líderes é o líder por excelência, que é Jesus Cristo. Por isso, vocês devem observar, imitar e se lembrar dos seus líderes. Porque assim vocês estarão apontando para o líder por excelência, que foi, que é e que será sempre ele. E aqui,
nós temos ainda uma sensação de desconexão, né? Se a gente ler sem prestar muita atenção, essas orientações e exortações dadas aos irmãos, nós sabemos que não é dessa maneira. Por que não? Porque se os líderes são aqueles que proclamam o Evangelho, e ele deixa isso claro, né? Proclamaram o Evangelho àqueles irmãos, e o Evangelho é permanente como Jesus é permanente, e se aqueles não devem abandonar Jesus, que foi o tema de 12 capítulos até aqui, logo, da mesma forma, não devem abandonar o ensino que lhes foi dado, e quem deu esse ensino foram os líderes. Aí ele fecha esse círculo. E a orientação seguinte é que os crentes sigam a Cristo sem se importarem com o resto. Não se importem com o que vai acontecer, apenas sigam a Cristo. E como é que eles vão conseguir seguir a Cristo? Inicialmente, evitando qualquer tipo de ensino estranho, a mensagem que os apóstolos tinham pregado até ali. Meus irmãos, pastores mais bíblicos, às vezes soam chatos, porque nós temos a insistência em dizer, não vá ouvir qualquer coisa. Não saia da sua casa para ouvir, puxa vida, fulano vai falar, quem é fulano? Cuidado com o que você zapeia na sua telinha, cuidado com o que você ouve, porque o coração do homem é enganoso e muito enganoso. E uma semente maldita colocada num terreno fértil pode fazer brotar uma árvore maldita e depois dar muito problema a você. Se você é membro desta igreja, ouça o que se fala nesta igreja, ou aquilo que nós indicamos a você. Se você nos visita e é membro de outra igreja, enquanto você for membro daquela igreja, ouça o que lhe é instruído naquela igreja. Cuidado, porque vozes distoantes podem gerar confusão, e isso pode gerar afastamento da centralidade que o Senhor nos deu. Deu para entender, gente? Por isso que a gente é chato, porque a gente fala esse tipo de coisa. Mas façam isso, e vocês terão mais saúde espiritual. Se vocês tiverem vontade de ouvir alguém e tiverem dúvida, perguntem. O apóstolo, ou o autor, não sabemos exatamente quem, é muito provável que fosse um dos apóstolos, estava também preocupado. Por isso que ele dizia, para que os crentes seguissem apenas a Jesus, não se importando com o resto e não dando ouvidos a ensinamentos que fossem estranhos. Por isso que ele fala no início do versículo 9, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Meus irmãos, o que é que você ouve na sua igreja? Não se deixe levar por coisa diferente daquilo. É por isso que lá no versículo 7 ele começa, lembrem-se dos seus líderes. É por isso que no versículo 17 ele vai dizer, obedeçam os teus líderes e sejam submissos a eles. Por quê? Porque a Bíblia quer que você seja um prisioneiro? Não, a Bíblia quer que você seja livrado das confusões da mente e do coração. E ele prossegue. Ele ali explica mais uma vez que o gesto de Cristo na direção daqueles que fazem isso, e a finalidade de servir a Cristo de maneira adequada, correta, é chegar à cidade permanente que há de vir, que ele fala lá no versículo 14. Então, o resultado para aqueles que se mantêm firmes, obviamente no Senhor e na sua palavra, é que por meio dele próprio, do Senhor, a ele poderão ser oferecidos sacrifícios que realmente vão ser aceitáveis a Deus. De outra forma, não serão. De outra forma, vão parecer apenas outros ritos e cerimônias, que o autor já tinha falado tanto, mas agora eles podem ter a certeza de oferecer coisas que vão, de fato, contentar Deus quando Deus os receber. E esses sacrifícios precisam ser permanentes. Todo o tempo nós devemos oferecer sacrifícios a Deus. Mas que sacrifícios? Ele aqui está dizendo muito claramente sacrifícios de louvor, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Qualquer outro sacrifício humano, natural, de deslocamento financeiro, qualquer sacrifício é abominável diante do Senhor, porque o único sacrifício para nos aproximar dele já foi feito por Cristo lá na cruz do Calvário. Não podemos nos arvorar o direito de sacrificar nada a Deus. Ir para a igreja é o meu sacrifício semanal. Você é um herege. Converta o seu coração e diga, ir para a igreja é o meu prazer, porque eu estou junto com os santos do Senhor, elevando o meu coração
em sacrifícios espirituais ao Senhor. Esse sim ele aceita. Um coração contrito, colocado na presença do Senhor, em verdadeira adoração e verdadeiro louvor. Esse é o sacrifício que ele aceita, porque ele é a consequência do sacrifício de aproximação a ele, que é o sacrifício de Cristo. Não podemos fazer nada para sermos aceitos pelo Senhor, mas podemos e devemos, todo o tempo, sem parar, fazer alguma coisa para alegrar o coração de Deus. E isso nós fazemos com esses louvores e os momentos de adoração, que são o que ele diz, o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Uma vez, lidando com uma dúvida de um grupo de música de igreja, e a gente precisava fazer alguns ajustes, um dos ajustes era, não vai dar para prosseguir assim, se a vida não estiver direito com Deus, você não tem como prosseguir. Uma pessoa levantou a mão e eu acho que com sinceridade disse assim, mas então não vai ter mais adoração na igreja? Vejam bem, a pessoa achava que a adoração era a execução musical. A adoração é o que sai do seu coração, passa por seus lábios, lábios regenerados que confessam o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus sem cantar, mas cantar é um excelente meio para adorar a Deus. Mas o cântico e a música são a parte de execução e de condução, porque o louvor que Deus aceita, por isso que crente desafinado pode cantar. Não é adequado ele cantar dirigindo louvor, mas ele pode cantar à vontade, porque Deus não vai receber a nossa voz subindo pelo espaço, ele vai receber coração contrito. Isso é adoração ao Senhor. E ele encerra esse trecho com a moldura final, orientando os seus leitores à obediência e à submissão aos líderes. E aqui ele fecha. Ele começa falando dos líderes de ontem e ele termina falando dos líderes de agora. Obedeçam aos seus líderes. Você obedece a quem está junto com você. Você não obedece a quem já foi. Você se lembra de quem já foi, mas você obedece agora. Se os líderes lá de trás dos primeiros dias parecem não estar mais entre os irmãos, por isso que eles estão no passado, o autor agora fala com relação aos líderes que os guiavam naquele momento no caminho do Senhor, com as seguintes coisas: eles devem ser obedecidos, e os crentes, pelo menos os de verdade, devem se submeter a esses líderes. Os líderes cuidavam dos irmãos, e por causa disso deviam ser honrados pelos irmãos. Isso comprova aqui na medida em que eles conseguiam ministrar com alegria e não com tristeza. Finalmente, essa alegria experimentada pelos líderes é parte da responsabilidade do corpo de Cristo. Ou seja, se os membros respondem de forma adequada, o trabalho dos líderes se torna mais e mais alegre. Vejam bem, trocando em miúdos, o que o autor sagrado está dizendo é que a liderança de uma igreja local é mais ou menos alegre no seu trabalho de pastoreamento por sua causa, não é por causa do pastor. Deu para entender? O dever de levar contentamento à liderança para que ela pastoreie com alegria é dos membros, não é do conselho nem da junta diaconal. Eles fazem parte da membresia, mas é do corpo local. São vocês que têm o privilégio, mas também o dever de tornar o pastor de vocês. E aí entendam pastor sempre aquele que estiver pastoreando vocês. Hoje sou eu, amanhã pode ser outro. Mas isso compete a vocês, compete ao corpo de Cristo levar o contentamento ao coração dos seus pastores, a fim de que eles possam alegremente pastorear o rebanho. Deu para vocês entenderem isso? Eu não sei se vocês já tinham prestado atenção nisso, mas é assim. Meus irmãos, vamos encerrar e aplicar. A prática do amor cristão e do cuidado, esse cuidado mútuo entre irmãos e irmãs, é especialmente importante no mundo que nós estamos. É um mundo materialista e um mundo secularizado. Não estou falando materialista como símbolo de capitalista, não. Estou falando materialista no sentido de ser secularizado e anti-espiritualista. Aí vale para todo mundo. Se há um materialismo nefasto, esse é o que provém do materialismo dialético, porque ele é antiteísta.
Esse mundo materialista e secularizado que vai em direção galopante a um mundo pós-cristão, é onde nós estamos. Se os cristãos do primeiro século viviam na transição de um paganismo para o cristianismo, nós hoje estamos vivendo na transição de um cristianismo para um neopaganismo. Estamos indo no final dessa história. E que Deus guarde a sua igreja, porque serão tempos difíceis, bem mais difíceis do que são os de agora. Nós temos declaradas intenções de hostilidade contra a igreja do Senhor, no Ocidente inteiro. O Ocidente que é Ocidente por causa da igreja de Cristo. Nesses 2000 anos, o Ocidente só é Ocidente, só existe democracia, só existe direito e Estado de Direito por causa do cristianismo. Esse mesmo Ocidente hoje se levanta contra a igreja, usando os atributos que a própria igreja lhes deu, que foi a liberdade de expressão, foi a liberdade até mesmo de associação. Até a reforma você não podia se associar com ninguém. Isso começa em Genebra com Calvino. A livre iniciativa, o empreendimento, tudo é fruto do cristianismo. E quando nós vemos a sociedade indo em direção oposta, entendam, o cristianismo está sendo acossado. E não só a prática da fé, como os benefícios que ele trouxe. A ideia é neopaganizar o Ocidente. Nesses tempos, a liberdade plena de culto vai ser questionada. Nós estamos indo para lá. O Ocidente inteiro está indo para lá. Alguns países mais rápido, outros mais devagar, mas é para lá que nós estamos indo. O mundo não pode, no entanto, nos fazer nada. Não pode fazer nada na essência da nossa vida, lá dentro, a não ser que o Senhor dê permissão para que o mundo nos toque. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer com que a igreja no Brasil seja tolhida de ser igreja pública, aberta, e nós não vamos poder fazer nada. Não como igreja, assim como já aconteceu em outros países. Alguns deles foram promotores do evangelho e hoje são anti-evangelho. O Senhor é o nosso ajudador, e mesmo que Ele permita alguma coisa nesse sentido, Ele estará ao nosso lado, vai ser o nosso guia, vai ser o nosso farol, porque a sua palavra precisa estar entranhada em nós, e mesmo que fisicamente ela seja usurpada de nós, se ela estiver em nosso coração, ela será o nosso alimento. Eu já falei algumas vezes para vocês aqui, eu tive contato na minha infância, depois as coisas mudaram e depois voltei a ter contato com gente que teve a experiência de viver em países onde o evangelho era proibido, não por outras religiões, mas por outras ideologias. E é dramático você ver um irmão seu. Lembra de como começa esse capítulo? Vamos cuidar uns dos outros, fraternalmente. É dramático você ver um irmão todo marcado, preso 14 anos numa solitária, por uma única razão. Ele professava Cristo Jesus como seu Salvador. Ponto final. Por uma razão ideológica, de Estado materialista, ele passou esse tempo preso. Eu conheci esse irmão quando eu era criança e adolescente. O Senhor permitiu, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. O Senhor permitiu que Cristo fosse pregado na cruz, não permitiu? Mas ai de quem martelou aquele prego. Somos responsáveis pelos nossos atos. Não se esqueçam que os nossos atos não são apenas religiosos. Nossos atos são atos de quem foi chamado como filho de Deus para ser luz e sal numa terra que apodrece no meio das trevas. Por isso que é sal e luz. Mas o mundo pode fazer o que for. O Senhor é o nosso ajudador e com Ele, andando conosco, não precisamos ter medo de nada. Simplesmente isso. É por isso que John Knox, aquele que sistematizou finalmente o presbiterianismo lá na Escócia, se defendeu contra uma fortíssima oposição nos seus dias, dizendo uma frase que hoje é emblemática. Ele disse assim: um homem com Deus é sempre maioria. O mundo pode entender de outro jeito, mas se nós temos Deus, sabemos quem Ele é e andamos com Ele, sozinhos nunca estaremos e minoria nunca seremos. Quando os membros se recusam a obedecer, que é a advertência final que ele faz aqui, o trabalho na igreja se torna um fardo, uma dificuldade. Eu conheço de pastor com burnout, e não é por excesso de trabalho não, é excesso de perturbação.
Assim como você tem, um monte de pastor também tem. Nós devemos entender que a igreja não pertence nem a nós, nem aos líderes. Aí é que está o segredo. A igreja não é que nem empresa. Quem é o dono desta igreja não tem, é o Senhor Jesus. Aqui, nesse plano horizontal, não tem dono, não. É o conselho da igreja? Não, o conselho cuida da igreja. É a junta diaconal? Não, a junta diaconal organiza tudo aqui na igreja. É o pastor? Ele muito menos. São os membros? Não. Isso aqui é democracia? Não, não é. Isso aqui é a expressão do Deus vivo manifestando a sua palavra nesse mundo caído. Ponto final. Ah, mas é pessoa jurídica? Claro que é, nós estamos num país que exige isso como lei para o nosso funcionamento. E essa pessoa jurídica tem dono? Não tem, não tem dono. A comunidade é responsável por ela, o conselho rege, o pastor assina os documentos, ponto final. Só representa, não é o dono. Nós não somos dono, o dono da igreja é o Senhor Jesus. E ponto final. Somos apenas responsáveis. E quando dificultamos o trabalho um do outro, a igreja sai perdendo, a igreja local sai perdendo. E o autor aos Hebreus qualifica isso como o avanço da tristeza e a não chegada da alegria, do contentamento. Amor cristão, hospitalidade, relacionamentos, forma de manejar os bens, obediência às leis de Deus, obediência à liderança. Olha quanta coisa ele falou nesse finalzinho aqui para a gente. Na verdade, o autor está nos dizendo que nós precisamos viver sem fingimento. Se você pegar tudo isso que ele falou, ele está dizendo que a gente precisa ser crente não fingido, crente de verdade. Uns com os outros, perante o pessoal de fora, diante de Deus, diante do líder, uns com os outros, nós precisamos ser crente sem fingimento. Até porque, diante de Deus, ninguém consegue fingir. As pessoas tentam, a gente tenta. A gente é pecador, a gente tenta. Mas a gente pode enganar um ao outro, a Deus não. Eu estava relendo o livro de um pastor, amigo meu, amigo nosso, pastor João Fonseca, tem um livro muito interessante. Eu estava lendo uma ilustração que ele escreveu lá. E nessa ilustração, ele diz que conta-se que um homem estava desempregado, muita dificuldade, o cara não sabia mais o que fazer, está desempregado há muito tempo. Aí viu uma oferta de emprego, correu lá e aceitou o emprego. E o emprego era para ele trabalhar num circo, fingindo que era o gorila do circo. Coitado, o que a gente não faz para levar 1 litro de leite para casa, né? O sujeito era o gorila do circo. Aí ele foi lá, teve um treinamento antes, eu não sei como é que é treinamento para ser gorila, mas eu imagino, ele botou a fantasia e começou a fazer os trejeitos lá de gorila, dava cambalhota, né, pulava, parecia até um gorila de verdade. Quem olhasse de longe, claro que aí tem o jogo de luzes, tem tudo, dava para enganar direitinho, ele era um gorila. E o seu papel no dia do show seria fazer aquilo tudo, correr, assustar as pessoas, né, principalmente as crianças, fazer todo mundo gritar, tal, subir num lugar, pegar uma corda, passar por cima do picadeiro todo, passaria por cima da jaula do leão, pularia lá do outro lado, e saía correndo, entrava e ninguém ia saber que ele não era um gorila. Deu tudo certo no ensaio, ele ficou muito animado, rapaz, agora vai dar tudo certo. Aí veio o dia do show, primeiro show dele. Circo lotado, cheio de criança, luz para lá e para cá, muitos gritos, muitos assobios, você imagina, né? O gorila vai entrar, ninguém sabia que era um gorila fake. Aí o nosso amigo entra em cena, correndo, veio para cá, veio para lá, deu cambalhota, pulou, fez tudo que ele aprendeu a fazer, tudo perfeitamente, rodopiou, pegou a corda e foi embora. Errou o cálculo, caiu dentro da jaula do leão, caiu lá dentro. O leão chega perto dele e ele fica cara a cara com o leão e não contou até 3, começou a gritar, socorro, socorro. O gorila aprendeu a falar naquela hora, começou a gritar desesperadamente por socorro, a multidão fica de pé, todo mundo, o que vai acontecer, né? O leão vai devorar o gorila, que agora todo mundo sabe que não é gorila, né? O espanto era geral naquele momento. Enquanto ele mais gritava por socorro, o leão foi chegando sorrateiramente perto dele, encostou o focinho perto da orelha dele e falou assim, rapaz, deixa de ser bobo, se você não parar de gritar, nós dois vamos perder o emprego. Qual é a moral da história disso aqui? Ninguém consegue fingir para sempre. Ninguém consegue fingir para sempre que é um crente sem ser. Ninguém consegue fingir nem mesmo para a sociedade que é um crente. Porque a gente pode falar assim, você não consegue fingir para outro crente que você é crente. Ninguém finge que é crente nem para o incrédulo. Crente de verdade é reconhecido em qualquer lugar, nem que seja para ser perseguido, mas ele é reconhecido.
Não dá para se esconder para sempre. Não tem máscara suficiente para fazer um crente falso esconder quem ele é por muito tempo. Diante de pecados ocultos ou até visíveis, diante de desobediência a Deus, diante da desobediência aos líderes, está aqui, é ordem, lembre-se dos seus líderes, obedeça aos seus líderes, está aqui a ordem, seja constante o amor fraternal, isso não é sugestão, isso é ordem de Deus. Cuidem uns dos outros, sejam hospitaleiros, isso é ordem. Quem desobedece a Deus está em pecado. Não dá para fingir muito tempo, porque um dia a máscara vai cair, como o coitado do gorila que caiu dentro da e teve que se entregar ali. Um dia a máscara cai. O convite que o Senhor nos faz, em Hebreus 13, até o versículo 17, é que nós vivamos de modo íntegro perante os homens, de modo fraterno com os nossos irmãos e de modo santo perante Deus. Vou repetir. Que nós vivamos de modo íntegro perante os homens, todos, perante todos. Que nós vivamos de modo fraterno com os nossos irmãos e que nós vivamos de modo santo perante Deus. Se a gente resumisse esse trecho de Hebreus, capítulo 13, de 1 a 17, poderiam ser essas 3 sentenças. Amém?